Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. É com muito carinho, irmãos, eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar pregando a sua palavra, porque estamos vivenciando os últimos dias da igreja. Eu creio que a igreja vai viver o seu melhor momento quando começar a verdadeira perseguição. Já está começando. Mas quando falarem que estiverem perseguindo as igrejas, este vai ser o nosso melhor momento. Vai ser o melhor momento que a igreja vai estar vivenciando. Porque a gente vai saber que vai estar próximo àquele grande dia. Por isso é importante não baixarmos a guarda e estarmos sempre dispostos. Se for para ser preso, nós vamos. Se for para morrer, a gente vai. Mas que possamos ir sabendo para onde iremos. Isso é muito importante. E melhor, é muito bonito como Marcos Vinícius disse, que ele está tranquilo referente ao pai dele. Eu sempre digo à minha esposa: dói perder alguém? Dói. Mas se a gente souber para onde a pessoa vai, a gente vai ter a certeza de que um dia nos encontraremos com aqueles que a gente ama. Amém, irmãos? Quero contar um testemunho para os irmãos antes de eu começar. Eu fui para Prudente esses dias, irmãos, e nada da vida da gente é fácil. Principalmente quando a gente decide servir a Cristo de maneira certa, de maneira justa. Todos os dias, irmãos, eu me pergunto se eu estou certo, se eu estou alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus não age sobre a gente somente pela justiça dele, mas segundo a nossa justiça, segundo o que a gente faz, segundo como a gente anda. Eu fui para Prudente, irmãos, fazer uns trabalhos lá, e chegando lá eu peguei os trabalhos para fazer. A princípio, quando eu cheguei lá, meu carro deu um problema. Eu tive que gastar. No outro dia fiz a correria, resolvi. Fui montar uma peça lá e prejudicou outra. E assim sucessivamente. E as coisas vieram acontecendo no decorrer que eu estava lá. E um dia antes de eu vir, eu fui finalizar os trabalhos para eu poder vir para casa. Para mim já não podia piorar, mas a gente sabe que tudo ainda pode ser pior. Sempre pode piorar um pouco. E quando eu fui fazer o trabalho, irmãos, fui fazer um trabalho de cromagem em faróis, na hora que eu apliquei o produto, manchou tudinho. Manchou tudo. E quando havia dado problema no carro, que eu fui montar essa peça e a outra deu problema, eu fui lá para dentro da casa do meu tio, ajoelhei lá no chão e olhei para o céu e disse: Senhor, em tudo eu dou graça. Se isso aconteceu, foi por um propósito. Em tudo eu vou te dar graça, eu não vou reclamar. Porque se Satanás estava tentando me parar ali, irmãos, ele não conseguiu. Como ele vinha tentando me parar desde o dia que eu cheguei lá. E eu perseverei. Quando eu apliquei o material naquelas peças que mancharam, na hora, como de todo ser humano, eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu não aguento mais, desde o dia que eu cheguei aqui, as coisas estão dando errado. E aí eu juntei as coisas, falei: tio, vou embora, vou para casa. Comuniquei os clientes que eu iria estar trazendo as peças para cá, para estar fazendo no outro dia e depois levando de volta. Não é perto, irmãos. Eu rodei 150 quilômetros para poder fazer esse trabalho. No final, o que eu gastei não cobriu o que eu ganhei lá. Mas eu juntei minhas coisas e estava vindo embora de noite, irmãos. E o meu coração apertado, doendo: não vai, não vai. Eu já tinha andado uns 5 quilômetros dentro de Prudente. Cheguei lá em cima, liguei para o meu tio e falei: tio, eu vou voltar, eu não vou embora. Meu coração está apertado, Deus está pedindo para eu voltar, eu vou voltar. Decidi ouvir a voz de Deus e voltei, irmãos. Cheguei lá, descansei, tomei um banho, aliviei a cabeça.
peguei e ouvi uma voz dizer: vai lá, pega aquele filtro de água, pega o balde e coloca para encher, porque amanhã você vai vencer. E eu fiz o que Deus mandou. No outro dia eu acordei, fiz com paciência, removi o que havia dado defeito e fiz novamente, irmãos. Deu tudo certo. Tudo deu certo, irmãos. E eu creio que isso é ter fé, é acreditar na voz de Deus, é acreditar que Deus vai te dar ou vai fazer acontecer melhor amanhã. Talvez se eu tivesse vindo embora aquele dia, algo teria acontecido comigo, mas ali no momento eu tinha decidido vir, mas eu decidi ouvir a voz de Deus, e no outro dia tudo deu certo. Finalizei os trabalhos, peguei o meu carro em paz e vim para casa, irmãos. Então é importante ouvirmos a voz de Deus. Por muito tempo em minha vida, minha esposa sabe disso, eu não ouvi a voz de Deus, e eu pago o preço até hoje. Até hoje, irmãos. Às vezes minha esposa fala: mas por que você se culpa tanto? Porque eu falo: porque eu não ouvi a voz de Deus. Deus retribui a gente, Deus faz justiça sobre a gente perante a nossa justiça. Davi fala: Deus me recompensou conforme a minha justiça. Davi pecou, ele pagou o preço do pecado dele, mas Deus ainda teve misericórdia, porque ele teve a capacidade de saber e de aceitar que ele estava errado. E a partir desse momento Deus viu que ele estava se arrependido e teve misericórdia sobre ele. Então é muito importante isso, irmãos, andarmos alinhados, ajustados com Deus. Todos os dias eu falo. O Afonso, que é meu irmão, o Afonso é um irmão para mim, é um amigo meu. Então, é um privilégio ele estar aqui tocando para mim enquanto eu estou pregando. Estou enchendo o saco dele desde o começo da semana: irmão, você vai estar lá, né? Porque eu gosto muito dele, da esposa dele. A gente aconselha, a gente dá conselho, eles dão conselho pra gente. E a gente está sempre junto se ajudando. Isso é muito importante. Então eu falo para os irmãos: anda alinhados, irmãos. Todos os dias eu procuro, eu me pergunto: se eu faço algo que não agradou a Deus, meu coração se aperta, por mínimo que seja, e eu já peço perdão, Senhor, perdão, porque, irmãos, temos que estar vigilantes. Eu não quero ficar aqui para a grande tribulação. Eu quero subir com Cristo sobre as nuvens. Quero subir para uma vida de glória, irmãos. Por isso eu procuro pregar o máximo de pessoas que eu posso. Minha vontade é a minha família toda estar aqui. Uns estão ocupados com o trabalho, outros não vieram porque, para falar a verdade, às vezes não queriam mesmo. Mas eu sempre procuro aconselhar, porque o meu intuito é ir para o céu e levar a minha família. É difícil, não é fácil, mas temos que lutar todo o tempo, porque Satanás mudou o seu jeito de agir. Então temos que estar vigilantes todo momento, para que não caímos na armadilha dele, porque todos os dias ele tenta nos derrubar, e se a gente não vigiar, a gente cai. Não adianta falar que vamos pisar na cabeça de Satanás, porque se dermos brecha, ele pisa na nossa. E Deus é mais poderoso que ele, a gente não é mais poderoso que ele. Quem é mais poderoso que ele é aquele que está por nós. Então devemos andar vigilantes e não brincar em nenhum momento, irmãos, porque se dermos brecha, ele entra. E se ele entrar, o nome que vai ser envergonhado é o nome de Deus, não é o nosso, não. O nome que vai ser envergonhado, ou o que vai ser envergonhado, vai ser a igreja. Por isso é importante estarmos vigilantes. Eu sempre falo com minha esposa, e minha esposa fala: amor, você é muito preocupado. Eu sou, irmão. Todos os dias eu pergunto: Senhor, eu estou certo? Está tudo certinho, Pai? Me corrija, por favor. O homem que tem liberdade, irmãos, ele não faz o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito. Se ele sabe que ele vai em algum lugar e aquele lugar vai fazer ele pecar, ele não tem que ir.
Quando a Bíblia diz assim, é melhor ir para o inferno ou melhor ir para o céu sem um membro, sem um olho, do que ir para o céu, do que ir para o inferno com os dois, significa que a gente tem que correr daquilo que nos faz pecar. E isso é ter liberdade. Ter liberdade é saber da verdade, é saber aonde cabemos e aonde não cabemos. Isso é importante, irmãos. Por isso que hoje o crente é taxado de certinho, de santinho, por isso. Mas é melhor, irmãos, sermos taxados de certinhos, de anjinhos, de santinhos. É melhor irmos para o céu. Amém, meus irmãos? Eu separei aqui, irmãos, 3 pilares para a salvação: a fé, as boas obras e a temência. Antes, irmãos, eu queria fazer uma reflexão. Alguns dos irmãos já parou para pensar por que Deus permitiu que Satanás entrasse no Éden, que a serpente estivesse ali, simbolizando a Satanás? Sabe por quê, irmãos? Porque desde o princípio, Deus nos deu o direito de escolha. Escolha do bem, escolha do mal. Cada um sabe o que escolhe. Perdoe os irmãos, esqueci de mandar os irmãos sentarem. É a minha segunda vez, irmãos. Agora é que eu estou lembrando. Mas faz parte. Deus nos deu o direito de escolha, irmãos. Basta a gente saber decidir nossas escolhas. Isso é muito importante. Deus não nos fez com obrigatoriedade de amar a Ele, de servir somente a Ele, só a Ele. Até porque ou servimos só a Deus, ou iremos para o outro lado. Deus não aceita a gente no meio termo. Ou é com Deus, ou não é. Então devemos saber, irmão, discernir as nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos ter escolhas. A partir do momento que sabemos o que é certo e o que é errado, isso vai ser cobrado de nós lá no final. Quero estar lendo com os irmãos primeiro aqui, a fé. Em Hebreus, irmãos, no seu capítulo 11. Já quero ler com os irmãos aqui diretamente, que é o título inicial que eu queria dar para essa mensagem de fé. Em Hebreus 11:6. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Diz assim, que exemplos de fé que a gente pode ter, irmãos? Fé é acreditar naquele que a gente não vê. É acreditar em Deus. Acreditar que Ele é por nós, que Ele está conosco. E que se vencemos todos os dias é porque Ele está conosco, irmãos. Porque já teve momentos em minha vida, e eu tenho certeza que algumas das pessoas aqui, que a gente pensou assim, Senhor, eu não estou... Será que o Senhor está me ouvindo? A gente ora e a gente imagina, será que o Senhor está me ouvindo? Isso me doía tanto, irmãos, tanto, o silêncio de Deus. E isso é para nos melhorar. Isso doía tanto. Mas isso é necessário para que possamos aprender a melhorar em nossas ações, atitudes. Isso é importante. Por isso é importante termos fé. Jó, por tudo que Jó passou, ele disse assim, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus permitiu que Satanás entrasse na vida dele, tirasse tudo dele, menos a vida dele, porque Deus sabia que Jó era íntegro, era reto, era justo. E perante tudo aquilo, pela fé, Jó suportou, sem se queixar, irmão. Ele suportou toda aquela dor, sem se queixar da ausência de Deus. Ele suportou. E no final, Deus o recompensou. Por isso é importante, irmãos, a gente seguirmos firmes. Por que eu contei aquele testemunho para os irmãos? Porque se eu fosse me queixar de tudo que aconteceu lá, imprudente, se eu fosse me queixar disso, eu não sabia, irmãos, que Deus tinha preparado. Eu tive experiência nova ali.
Deus estava me ensinando algo ali. Então eu tinha que aguentar, segurar a barra e ficar ali, permanecer ali no meu posto. E Deus me mostrou que no outro dia tudo iria dar certo, e deu certo. Por isso Jó suportou tudo aquilo sem questionar, porque ele sabia o Deus que ele servia. E eu também, lá eu sabia o Deus que eu servia. E eu sabia que tudo iria dar certo no outro dia. Como eu sempre falo para minha esposa, ontem eu falei para ela dentro do carro: amor, eu tenho certeza que eu vou colher tudo que eu plantei ainda. Às vezes a gente acha, irmãos, que estamos escolhendo só coisas ruins, mas no meio dessas coisas ruins tem as coisas boas. Tudo que plantamos a gente colhe. Tudo. Sempre na vida da pessoa vai ter uma fase que ela vai estar bem, ela vai ter uma condição financeira boa, seu casamento vai estar ajustado, porque ela plantou coisas boas lá atrás. Por isso é importante plantarmos coisas boas, irmãos. Pela fé, Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu o mais excelente sacrifício a Deus do que seu irmão Caim, e depois acabou sendo morto pelo seu irmão. Por quê? Pela fé ele acreditava, ele sabia quem era Deus, e ele deu o seu melhor a Deus. Por isso é importante darmos o nosso melhor a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é perfeito, Ele merece o melhor. A gente não somos nada, irmãos. Se tirar a presença de Deus na nossa vida, a gente não somos nada, não aguentamos nem levantar, nem respirar. Pode nos faltar tudo, irmãos, menos a presença de Deus, menos a presença dEle pode nos faltar. A gente sobrevive sem bens, mas sem a presença de Deus a gente não sobrevive. Lá em Hebreus, olha essa passagem, irmãos, 11:15. Pela fé Enoque foi transladado para não ver sua morte. Não foi achado porque Deus o havia transladado. E olha essa parte: pois antes da sua transladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. Por que tudo isso aconteceu? Ele foi transladado, ele não experimentou a morte física, porque ele agradou a Deus, ele andava certo, em integridade. A Bíblia nos revela isso. Em Hebreus 11:5. E aqui, irmãos, o último ponto da fé, 11:7, lá em Hebreus também, no mesmo capítulo. Pela fé Noé acreditou em tudo que Deus havia dito a ele, pelos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente, construiu uma arca para a salvação da sua casa. E se Noé não ouvisse a Deus, quando Deus falou para ele? E se Noé tivesse debochado, tirado sarro, o que teria acontecido? O que teria acontecido com ele e com a família dele? Por isso eu digo, irmãos, temos que ouvir a voz de Deus. E no meio dessas vozes tem muitas vozes. Se Deus envia 10 ao nosso caminho, Satanás envia 100. Temos que estar com os olhos abertos, irmãos. Pedir para Deus abrir os nossos olhos, porque a partir do momento que nossos olhos são abertos, a gente consegue enxergar, discernir a voz de Deus, discernir a voz do inimigo, daquilo que devemos correr. Temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos, irmãos. O tempo não está para brincadeira. Jesus está voltando. Precisamos estarmos preparados. Poderia vir aqui pregar para vocês chave de casa, chave de carro, mas eu vim pregar para vocês a coisa mais importante: o que precisamos ter para sermos salvos, para herdar a salvação, para subirmos para uma vida de glória, irmãos. É importante andarmos em integridade. E se a gente seguir tudo isso, o que Deus mandou a gente seguir, além de ter uma vida eterna, gloriosa ao lado dele, vamos viver de maneira boa aqui na terra. Tempestade? Tem para todos. Todos os dias temos tempestade. Todos os dias, irmãos. Quando o pastor Jaime mandou mensagem para mim, me chamando para pregar, irmãos, eu sabia, pastor, que essa semana já ia começar daquele jeito. Eu sabia, porque aquele que serve a Deus em integridade, ele sabe que quando Deus chama,
Satanás tenta parar. Quando eu amanheci na segunda-feira, irmãos, eu já amanheci meio abatido, meio cansado, eu já sabia. Eu já orei, pedi para Deus livrar. Então, irmãos, a gente tem que estar sempre preparado, sempre discernido do que vai acontecer, do que pode acontecer. Porque o inimigo é sujo. Seja nos derrubar por uma palavra de alguma pessoa, ou alguma coisa em nosso serviço não dá certo. Quando as coisas não dão certo para mim, irmãos, eu nem reclamo mais. Às vezes eu deixo lá, venho para casa, no outro dia eu volto, resolvo novamente. Porque eu sei como é que ele trabalha. E todo momento ele está tentando mudar, irmãos. Um dia o irmão perguntou assim: